Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha mandou para sua vizinha, a Polônia, um pacote nada desejado. 1.500.000 soldados alemães, 6 divisões Panzer, que juntas somavam quase 2.500 tanques, e mais de 2.000 aviões da Luftwaffe. O objetivo era invadir a Polônia pelo norte e pelo sul, deixando o país em poucas semanas em frangalhos. O ataque acendeu o alerta vermelho entre as potências ocidentais e foi o estopim do conflito mais sanguinário da história, a Segunda Guerra Mundial. Tentar explicar o porquê de, num dado momento, nações inteiras terem se lançado em uma carnificina generalizada pode parecer uma tarefa meio difícil, para dizer o mínimo. A invasão da Polônia pelos alemães foi o evento que levou a França e o Reino Unido a declararem guerra contra a Alemanha. Foi, portanto, a causa imediata da Segunda Guerra. Mas esse fato sozinho não explica o conflito. Para isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo até 1918. No final daquele ano, a Alemanha foi definitivamente derrotada pelo Entente na Primeira Guerra Mundial. Alguns meses depois, já em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes deixou a Alemanha bem mal das pernas. Só para retomar, em Versalhes ficou decidido que a Alemanha perderia todas as suas colônias, devolveria Alsácia e Lorena para a França, seria proibida de construir fortificações ou enviar tropas para a Renânia, na fronteira com a França, entregaria uma parte do seu território à Polônia, formando o chamado Corredor Polonês, e o porto de Danzig à Liga das Nações. Reduziria sua força militar a um efetivo mínimo e, por último, deveria pagar uma indenização pesada aos países da Entente. Teve uma galera na Alemanha que não aceitou muito bem os termos da derrota. Adolf Hitler e os nazistas, inclusive. Era preciso reverter a situação, só que para isso eles teriam que retomar a guerra, e foi exatamente o que Hitler fez. Tendo chegado ao poder em 1932, Hitler não demorou muito para começar uma série de violações ao Tratado de Versalhes. O mais estranho é que, num primeiro momento, tanto a França quanto o Reino Unido pareciam não se importar muito com a farra da Alemanha. Acreditando que em Versalhes os países da Entente tinham pego pesado com os alemães, os ingleses chegaram até a defender uma tal de política do apaziguamento. Na prática, isso significava fazer vista grossa ao militarismo expansionista de Hitler. Só que os ingleses e os franceses não agiram assim exatamente por altruísmo ou benevolência. A Alemanha nazista, com sua propaganda feroz anticomunista, era vista pelas potências ocidentais como uma barreira contra um mal maior, a ameaça bolchevique vinda do leste. Por mais bizarro que isso pareça, o totalitarismo nazi foi tolerado pelas potências democráticas para tentar evitar que uma onda de revoluções populares tomasse a Europa Ocidental. Churchill bem que tinha avisado que uma hora ou outra isso ia dar ruim. Em 1935, o Führer trouxe de volta para a Alemanha o recrutamento militar e formou uma força aérea no país, a Luftwaffe. Os franceses resmungaram e pararam por aí. Os ingleses fizeram até pior, negociaram um acordo naval que permitia a Alemanha aumentar sua marinha e ainda entregaram aos alemães o controle sobre o Mar Báltico, que era por onde eles importavam o minério de ferro de seus maiores fornecedores, a Suécia. Depois disso, o rearmamento alemão ficou bem mais fácil. Daí em diante foi uma sequência de violações. Em 1936, Hitler enviou tropas para a Renânia sem nenhuma reação dos franceses nem dos ingleses. 2 anos depois, o próximo alvo do Führer foi a Áustria, cobiçada via tempos como parte do espaço vital germânico lá do Otto von Bismarck. E aí tem a questão da Áustria, né? Lógico, a Áustria. A pressão pela anexação vinha tanto da Alemanha quanto de dentro da própria Áustria, através do Partido Nazista Austríaco. Em 1938, o então chanceler austríaco Kurt von Schuschnigg se viu em maus lençóis quando a França e o Reino Unido declararam não estar dispostos a ajudá-lo no caso de uma invasão alemã. Em fevereiro, o chanceler lançou sua última cartada, convocou um referendo contando que a maioria dos austríacos votaria pela independência. Só que essa votação nem chegou a acontecer, porque Hitler ameaçou invadir o país caso o chanceler austríaco não renunciasse. A ameaça deu certo, e a renúncia do chanceler deixou o caminho livre para os nazistas tomarem o poder. Em 12 de março, as tropas alemãs entraram na Áustria, fazendo dela uma nova província da Alemanha. A política de apaziguamento também permitiu à Alemanha conquistar a região dos Sudetos, onde a maioria da população era de origem étnica germânica. Os Sudetos
Sudets concentravam um parque industrial importante e era uma região essencial para a defesa das fronteiras da Tchecoslováquia. Sem ela, o país ficaria muito mais vulnerável a qualquer possível invasão. E para justificar essa invasão, os alemães lançaram um boato de que as populações germânicas dos Sudetos vinham sendo perseguidas pelos tchecos, o que não foi bem o que aconteceu, né? Mas enfim, os ingleses e os franceses caíram na armadilha e o Acordo de Munique, assinado em setembro de 1938 pela França, Reino Unido, Alemanha e Itália, deu os Sudetos aos alemães e acabou sendo um dos fatores determinantes para o desmantelamento da Tchecoslováquia. Bom, até aí tudo bem. A Alemanha ainda não tinha ameaçado diretamente o Reino Unido ou a França e a política de apaziguamento podia continuar sem muitos problemas. Mas acontece que em 1939 as coisas mudaram um pouco. A Alemanha começou a reivindicar que a Polônia devolvesse o controle de Danzig. E isso nem a Inglaterra e nem a França podiam tolerar. Para complicar a situação, eis que no final de agosto daquele ano, o que o mundo julgava impossível aconteceu. Hitler e Stalin firmaram um pacto de não agressão. Com esse pacto, a Polônia foi secretamente dividida entre a Alemanha e a União Soviética. Mais do que isso, o pacto garantia a Stalin que ele não seria incomodado pelos alemães enquanto eles passavam a régua no leste europeu. E como uma mão lava a outra, esse pacto também garantia a Hitler que a União Soviética não seria um problema no leste enquanto ele estivesse ocupado no oeste. E então, a situação realmente começou a ficar complicada para a França e para o Reino Unido. A União Soviética já não preocupava mais o Hitler e a Polônia seria a próxima vítima nazista. Mas e depois? Em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler confirma o que a Europa inteira temia e parte para cima da Polônia. As potências capitalistas europeias já não podiam ficar mais na inércia. 2 dias depois da invasão, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. Senhoras e senhores, a Segunda Guerra Mundial havia começado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá like, deixa seu comentário, não esquece de se inscrever no nosso canal, que ainda vai vir muito vídeo louco aí pra frente.